Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, um dia após a conclusão do processo eleitoral aqui no nosso país, que cumpriu mais uma etapa no processo do desenvolvimento da nossa democracia, do processo civilizatório, mas que a partir de hoje abre espaço para analisarmos uma realidade que ficou meio paralisada durante esse processo eleitoral aqui no nosso país, que é a cobrança que nós todos temos que fazer ao Procurador-Geral da República, Sr. Paulo Gonet, para que cumpra a sua missão institucional e constitucional, denunciando os membros dessa orcrim de ladrões de joias, que teve ali, sempre na cabeça dessa organização, a figura do inelegível, que hoje, apesar de um avanço muito significativo das forças conservadoras, da direita orgânica aqui no nosso país e algumas vitórias muito pontuais da extrema-direita, está com a cabeça inchada, porque também teve derrotas. Não foi só a esquerda aqui no Brasil, o humanismo, o progressismo, que tiveram ali situações para serem avaliadas e serem feitas também autocríticas, não. Essa gente extremada, eles não têm muito o que comemorar. Bom, e agora a bola está com o Procurador-Geral da República. Acabou a desculpa que o processo eleitoral estava aí, que não poderia ser contaminado, não poderia ser influenciado por uma atitude que o Procurador-Geral da República deveria tomar. Bom, vamos conversar com vocês sobre essas questões, trazer também mais algumas imagens de avaliações recentes aí de gente muito importante no campo aí da esquerda, no campo do humanismo, do progressismo, mas antes de mais nada é sempre muito importante também convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, dê o clique aqui no botãozinho que tem no canto do seu monitor, venha fazer parte aqui das nossas discussões, sempre participe do nosso chat, sempre dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e dê o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros, você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, gente, olha, agora não tem mais assunto para ficar sendo requentado aqui no Brasil. Essa gente disputou a eleição, esses grupos de extrema-direita. Nessa eleição eles perderam mais um braço no meio de discurso, né, que foi o questionamento das urnas eletrônicas, ataque à justiça eleitoral. Ficaram caladinhos, ficaram mudos. Então eles ficarão mudos para sempre nesse quesito. Não dá para requentar essa história mais não. Isso aí só deu espaço para que eles se afundem cada vez mais em questões criminais aqui no Brasil, e é por isso que a gente volta a cobrar agora o senhor Paulo Gonet. Ele tem que voltar ao noticiário, porque agora, gente, como eu disse a vocês, né, não tem mais como dar o famoso migué. A coluna de Guilherme Amado, no dia 6 de outubro, já apontava para a gente. Exclusivo, Gonet vai denunciar Bolsonaro após segundo turno. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, analisa 2 inquéritos em que a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro. Pois bem, então. Agora não tem mais justificativa, né? Agora nós vamos ter, talvez, a companhia do senhor governador de São Paulo, Tarcísio, porque ele cometeu um crime eleitoral também. Então, nós vamos ver como é que será o desdobramento do crime que ele cometeu, que atingiu ali a candidatura às eleições, né? Não dá para cravar que isso alterou completamente o resultado das eleições em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, é uma situação que não pode passar impune, porque já tivemos agora o Pablo Marçal fazendo todo tipo de bandalha eleitoral e o Tarcísio de Freitas também fazendo a mesma coisa. Então não dá, né? Vamos ver quais serão os desdobramentos dessa história. Nós todos sabemos que o Tarcísio é um cara protegido da grande mídia, é um eventual sucessor da figura do inelegível quando ele for para a cadeia na disputa eleitoral. Então, se está colocando muitas fichas por parte do sistema financeiro, da Faria Lima, nas costas do senhor Tarcísio de Freitas, porque ele se converteu num verdadeiro testa de ferro do mercado, um verdadeiro negociante, um verdadeiro leiloador daquilo que não lhe pertence. E, portanto, ele deve estar ali com alguns interesses ali que espero que uma hora a gente tenha mais claridade, né, do que está acontecendo ali. No campo da direita, nós vimos aqui que eles tiveram muitas perdas, mas não foram perdas que a gente possa dizer que foram acachapantes. No Ceará, por exemplo, aqui o Nicolas Ferreira, que onde ele apoiou alguém também perdeu, a derrota não foi tão esmagadora, não. Porque o André Fernandes, uma pessoa de 26, 27 anos, disputando a eleição pela primeira vez, e a gente não pode dizer que teve orçamento secreto, que teve
enfim, a máquina que o ajudou, não teve nada disso. Se ele chegou aonde chegou e quase venceu as eleições, veja bem, contra o candidato do presidente da República, o presidente Lula, o candidato do governador do estado do Ceará e o candidato do ex-governador do Ceará, que é ministro do governo Lula, o Camilo Santana. Então, esse personagem quase venceu as eleições lá no discurso, atacando as esquerdas, atacando o progressismo. Então, gente, isso merece uma avaliação muito cuidadosa do que está acontecendo aqui no Brasil. Como eu disse para vocês mais cedo, nós estamos aqui no Brasil, como sempre estivemos, diante de conflito de interesses de classes, ou da luta de classes, se a gente quiser usar a sociologia mais antiga para classificar o que aconteceu e que acontece no Brasil. Nesse processo eleitoral, nós tivemos uma disputa de quem defende a manutenção do status quo, o conservadorismo, que mistura religião com política, inescrupulosos, testas de ferros de grupos econômicos contra a esquerda, contra o progressismo, contra uma visão de mundo que entende que o Estado tem que estar ao lado do cidadão. É para isso que o Estado existe, e não para ser um instrumento para a concentração cada vez de poder e de direitos nas mãos de poucos, né? Então a figura lá do Raspa Forebes quase que ligou as eleições lá. E aí é o seguinte, eu já mostrei para vocês no nosso encontro anterior uma fala da Gleisi Hoffmann, que institucionalmente tem que falar, né? Ela tem que motivar a militância, enfim. Mas, gente, isso é muito preocupante, o fato de a gente não ver nenhum lampejo de uma avaliação política, de uma avaliação crítica do que aconteceu, de como nós estamos permitindo aqui no Brasil que a política seja cada vez mais arrastada para o campo da direita, que as discussões majoritárias fiquem no campo da direita e que a esquerda e o progressismo tenham que agir de forma reativa, sempre se defendendo, como se fôssemos culpados de pensar no Estado socialista, no Estado social, de pensar no humanismo, pensar na igualdade de direitos, na justiça de um modo geral. Então, a esquerda no Brasil está ficando meio envergonhada, porque o discurso majoritário é o discurso conservador. Então, eu vi agora o Paulo Pimenta lá na Globo News, e o Paulo Pimenta também fez uma avaliação que, olha, parece que nós, do campo progressista, a gente se deu bem, né? Vamos ver o que o Paulo Pimenta falou. Vamos lá. Sim, por diante. Então, o centro é o Lula hoje. O centro político do Brasil é o Lula, né? O centro se aglutina em torno do Lula e isolou a extrema-direita. Esse é o resultado da eleição. Mas o centro vai ser disputado por todo mundo agora. Mas, né? Então vamos botar uma lupa nesse centro. E vamos olhar de perto quem é esse centro. Por exemplo, o MDB em São Paulo. Não existe um MDB nacional, o MDB não se unificou nem para apoiar o Ulisses Guimarães. Eu estou falando o prefeito de São Paulo. Sim, mas vamos lá. Então, o MDB do Pará é um, de Alagoas o PSD, é outro. Está no governo, O PSD está da no mesma governo forma. Então não existe essa relação. Talvez hoje, tirando o PT e o PL, poucos partidos são partidos nacionais. Né? Então, é o seguinte, gente. Não foi, o Globo News não iria perguntar isso para o Paulo Pimenta em relação à visão ideológica. Qual foi a visão ideológica prevalente nesse processo eleitoral? Venceram os prefeitos que estavam defendendo ali pautas progressistas, que estavam ajudando a politizar a sociedade, que estavam enfrentando a mistura de religião com política, os inescrupulosos, os anti-vacinas, os antidemocracias, aqueles que apoiaram a figura do inelegível. Então, qual foi o nível de discussão que a gente teve nesse processo eleitoral aqui no nosso país? Então, quando se tenta dourar a pílula, como eu acho que foi o que fez aí o Paulo Pimenta, a situação fica muito complicada, né? E aí, gente, tem até essa questão que é objeto de muitas críticas também, né? Nós estamos vendo um governo muito ausente nas redes sociais, nos debates aí com os canais progressistas, e aí a gente vê uma hora por outra um personagem do governo na Globo News, né? Mostrando que a preocupação, a ligação maior que eles ainda têm em relação à comunicação no nosso país passa pelos grandes veículos de comunicação. Enquanto isso estiver acontecendo, nós vamos ficar aqui, isolados aqui, brigando cada vez mais contra esse mundo da insanidade, essas pautas insanas, essas pautas mentirosas, as pautas morais, as pautas que misturam política com religião, enfim.
se não houver o engajamento do governo, um entendimento, se a gente ficar com a visão da Gleisi e do Paulo Pimenta, nós não vamos ter mudança nenhuma, né, gente? Por isso que nós temos aqui que criticar, nós temos que apontar isso e dizer, olha, vocês estão vivendo essa realidade aí, mas não é a realidade que nós aqui nas redes sociais estamos vendo junto com as pessoas que interagem conosco todo dia. Nós estamos querendo mudanças, nós estamos querendo que o governo reafirme seu compromisso com uma série de transformações aqui no nosso país e não que fiquemos a reboque das pautas conservadoras, as pautas de direita, com esse discurso que se contenta com a vitória do MDB num lugar, com a vitória do PSD em outro lugar, com a vitória de quem não é fascista, como se isso aí bastasse para todos nós, né? Isso esconde, como eu tenho dito para vocês, uma luta de interesses de classes aqui no nosso país que, infelizmente, não está sendo colocada pelo campo progressista, o campo da esquerda institucional. As pessoas que estão no governo estão ignorando esse tipo de situação. E o presidente Lula parece estar cercado ali de pessoas que, enfim, não o ajudam, né, a dar uma chacoalhada para ele ajudar que a gente aqui coloque o nosso país num rumo melhor, né? Enfim. E o Tarcísio de Freitas, eu não tinha visto ainda completamente a cena, né? E ele está com um problema sério, tá, gente? Porque a depender de uma justiça idônea, isenta, ele teria que sofrer uma sanção, porque esse tipo de situação aqui é uma situação criminosa inaceitável, né? Vamos ver aqui. Votem em Guilherme Boulos. Dentro do grupo, essa orientação é chamada de salve. O governador não apresentou provas. A fala aconteceu em coletiva de imprensa após votação de Tarcísio em colégio da capital paulista, ao lado do candidato à reeleição, Ricardo Nunes. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou, em relação ao PCC? Teve o salve, ainda houve interceptação de convênio. É um salve, né, gente? É um comando geral para todos os criminosos, os familiares dos criminosos, as pessoas ligadas aos criminosos, façam uma coisa ao mesmo tempo. Essas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Qual era o candidato que eles orientavam a votar em São Paulo? Boulos. Então, gente, crime eleitoral claríssimo, e agora vamos ver como é que vão agir as instituições, os veículos de comunicação, eles vão tentar minimizar essa situação. Mas já mostrei para vocês que um deputado foi cassado por ter feito uma coisa até menos grave. Ele questionou o processo eleitoral no final do dia da votação, fazendo uma live, mas o que fez o governador do estado de São Paulo foi o banditismo político mais cabeludo que nós vimos no nosso país nos últimos tempos, comparado só ao banditismo que teve em 1989, quando pegaram a quadrilha de sequestradores do Abílio Diniz e apresentaram ali como sendo membros de uma organização de esquerda ligadas ao PT. Aquilo foi barra pesada, aquilo chocou todo mundo na época, mas o governador de São Paulo parece que estava querendo reeditar esse tipo de infâmia, né? Vamos ver e vamos cobrar, né, gente? Agora é com o senhor Paulo Gonet. Agora não tem mais escapatória, não tem mais desculpa. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo portal. Mande seu comentário. Tchau!